nunca foi uma cidade convidativa. E a lógica de urbanismo, mas não só a lógica das seguradoras, a lógica dos bancos, a lógica do medo, que é a lógica que se planta, que é o que tem movido o mundo, é a lógica do medo, ela te bota pra dentro de casa. Eu sempre digo que o paulistano é um bando de carrancudo carente, sacou? Então assim, a gente parece muito mal-humorado, mas tá todo mundo morrendo de carência, sacou? A gente tá louco pra interagir, a gente tá louco pra trocar. E de fato, essa ideia de ocupar o espaço público é exatamente essa. De dizer, gente, vamos conviver, sabe? Tem espaço pra caramba. Para a realização de uma obra nas cidades, de uma intervenção urbana nas cidades, você precisa pontualmente entender as cidades. Entender os seus espaços, entender o volume de pessoas que passam por aquele local, porque a dificuldade de realizar algo nas cidades é muito grande. Tem muitos lugares da cidade que são invisíveis ou que não são frequentados muito pela própria sociedade, porque são lugares violentos, sujos. Então também eu vou frequentar esses lugares para fazer minha arte. Independente que tenha visibilidade ou não, eu vou lá por um motivo pessoal meu, por uma razão política, ambiental, mas também por uma coisa também de adrenalina, de querer conhecer um lugar diferente, um pouco de aventura. O grafite por si só ele é uma cultura, um movimento artístico, de ocupação das grandes cidades. Então talvez se não existisse cidade, não existiria a cultura do grafite, nem o skate, nem nada. Quando você convoca as pessoas para o espaço público, quando você fala para elas, pô, tem vida aqui, tem coisa acontecendo, isso vale para tudo na rua, tá? Isso vale para o grafite mais feio do mundo, sabe? O grafite mais feio, aquele que você acha mais bobo, ele tá convocando o espaço. Ele tá dizendo assim, cara, isso aqui é nosso. A parede de fora da sua casa não é sua. A parede de fora da sua casa, por mais que você seja responsável por cuidar dela, ela não é sua. A parede de fora da sua casa está voltada para o público. Ela é pública, entendeu? Nessa medida, a pichação fala disso. A pichação é uma convocação para isso. Então, ache você feio ou não feio, todo o trabalho que acontece na rua é um manifesto em si. Comecei em 92, influenciado pelo grafite, sabe? Pelo movimento do grafite mesmo. A verdade é que, já no primeiro grafite, eu fui procurar um lugar escondido e tal, e apesar de estar muito na rua, sabe? Andando de skate, enfim, brincando na rua, fazia tudo na rua, a cidade me desafiou de cara, assim, porque eu achei um lugar escondido, aí tinha os moradores de rua, e de chegar ali e ver aquele contexto e ver que eu estava pintando naquele contexto me pareceu totalmente sem sentido, sabe? De realmente ter ficado elaborando uma coisa na cabeça sem saber exatamente onde ia pintar. Eu percebi que o que eu estava pintando não tinha conexão nenhuma com o lugar em que eu estava pintando. Isso já no primeiro, entendeu? Isso já com 13 anos de idade. Então foi mesmo um embate com a cidade, assim. A cidade me mostrou que, sabe, que as coisas têm a cidade tem um significado, sabe? Não adianta você pensar numa tela e depois ir lá e pendurar na cidade, não é por aí. A rua começa porque eu nasci em São Paulo, fui criado na rua, então me considero um cara meio urbanoide, sempre tive skate relacionado na minha vida desde a adolescência, sempre fui ligado à cultura urbana, desde o hardcore, do hip hop, então são coisas que naturalmente eu fui absorvendo ao longo da minha vida, Tenho 43 anos de idade hoje, e nesses 20 anos de carreira, que eu comecei em 95, a maior parte da minha vivência foi influência da rua mesmo, da cultura de São Paulo. Então a rua sempre foi a principal referência assim, no meu trabalho. Acho que o meu processo não é diferente do processo de nenhum outro artista, Parte da tua observação sobre o mundo e como isso te toca, como isso te emociona. Como eu sou uma pessoa muito conectada à rua e ao que me cerca, os meus insights, a minha criação, o meu processo de vou criar, vou fazer aquilo, ele vem realmente dessa observação. Então, quando eu estou passando pela Paulista, que eu vejo um prédio cinza e eu penso, ali pode ter um balão gigante de polvo devorando as pessoas pela rua, sai essa obra. Às vezes eu quero apenas uma modelo agonizando, dentro de um estúdio, para que você sinta na pele o sofrimento de um animal num desastre ambiental de petróleo. Então vai sempre da minha sensação, com o que eu observo, com o que eu quero transmitir. Geralmente a cidade é invisível, A cidade é cheia de elementos visuais, de pessoas à margem da sociedade a prédios abandonados.
você tem muitos elementos que são invisíveis em uma sociedade, ainda mais uma sociedade que não é excludente como a nossa, né? Eu acho que a arte, ela entra também para tentar trazer luz, cor, para o que está à margem de vez em quando, né? Por ter sido criado num bairro um pouco violento, sujo, de exclusão social, eu acabei decidindo focar a minha arte por uma razão qualquer, não só a coisa plástica, de pintar, de me autopromover na rua, e sim tentar passar uma mensagem para essa sociedade excluída, para levar um pouco de carinho, um pouco de afeto para essas pessoas. E no lado ambiental, também com esse apelo de falar, São Paulo é uma cidade grande, mas tem muito lugar abandonado, muito lugar que é maltratado e tem muito lixo. Então, sempre quis levar minha arte com esse apelo também de sociedade enxergar que o lixo é uma coisa maligna para a cidade, né? Essa coisa não, que o lixo faz parte porque a gente consome, né? Mas tem muito lugar na cidade que o lixo ele é jogado assim, e a gente põe fogo, joga entulho na rua. Eu sou artista plástico, sou ambientalista, tento usar um pouco do meu trabalho de arte, né? Esse poder instigador que a arte tem para chamar atenção para questões ambientais. Eu sou natural do Rio Grande do Norte, lá de cima, e moro aqui em São Paulo há 7 anos, que foi quando eu decidi colocar a mão na massa e me dedicar exclusivamente à arte. E desde que eu cheguei aqui eu não parei, tenho feito várias ações, nem todas diretamente voltadas para questões ambientais, mas 90% delas sim. Aquilo que eu hoje defendo, eu comecei no grafite, meu trabalho migrou para uma coisa que hoje eu acho que eu hoje chamo de intervenção urbana. Que é exatamente a ideia de você entender o local, entender a demanda daquele local, o significado daquele local e o que você pode fazer de transformador naquele lugar. E essa história tem muito a ver com o Largo da Batata, sabe? Porque você tem vários coletivos trabalhando aqui. Tem a galera do A Batata Precisa de Você, né? Que inclusive essa poltrona do Elião Cardoso está aqui dentro dessa lógica de ocupação, então as pessoas estão, sabe, ocupando a praça, sabe? Fazendo da praça um lugar de se estar, não um lugar de se passar, né? Porque a municipalidade deixou isso como um lugar de simples passagem. E tem uma lógica de gentrificação nisso. Então é interessante, eu gosto de olhar para a cidade e vejo a cidade por essa ótica, sabe? De entender que significados você tem dos lugares e o quanto uma instalação como essa, o quanto ações como essa podem ressignificar o lugar. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. A gente quer fazer um projeto aqui na feira. A ideia é fazer a feira toda. Tá vendo esse desenho aqui? A gente vai aplicar esse desenho como se fosse um papel de parede na barraca.
Saber se você autoriza. A ideia é fazer tudo, entendeu? Pegar toda essa parte que está pintada aqui. A ideia é fazer, mas podemos fazer tudo? Podemos sair colando esse negócio? Esse projeto, ele tem a ver com mimetismo, né? Basicamente é isso. Então o que eu fiz foi desenvolver uma quantidade de estampas, são todas quadradas e todas se encaixam entre si, em qualquer posição. E a ideia é exatamente cobrir superfícies, todas as superfícies que se possa imaginar. O Orion inicialmente falou comigo para fazer a parte de roupa na primeira parte do projeto, que foi da vivência que a gente fez no Grajaú. E a ideia era essencialmente, ele queria só vestir uma galera para ter elementos humanos na foto, tipo o pessoal dos feirantes ou alguém que passasse, alguma coisa assim. E a gente foi fazer uma reunião. E dentro dessa reunião foi crescendo a história, entrei de cabeça no projeto, fui dando ideia, a gente rolou uma colaboração nisso e aumentou. E aí a parte da roupa, a parte do adorno, essas coisas, passou a integrar 100%, porque antes era uma coisa só de envelopar e ter alguns elementos humanos para dar o tom de rua e não parecer cenário. É um projeto que fala muito, se for pensar no mundo das artes, sobre a indústria cultural, sabe? Sobre a massificação, sobre uma série de coisas que o capitalismo colocou pra gente. Cada desenho desses é um acúmulo de objetos dos mais variados. Então você tem de tudo ali. Você vai ter um eletrônico, um legume, sabe? Uma bola de futebol, um brinquedo de criança, uma chave de fenda, um garfo. Tudo tá aqui, entendeu? Uma peça de carro, um escapamento, uma mangueira. É como um lixão, numa certa medida. Como um acúmulo realmente de objetos. E o contraponto está exatamente entre a ideia de acúmulo e de invisibilidade. Então você fala do consumo, você fala dessa coisa que tudo que a gente envelopa são coisas consumíveis. É um plástico, é um toldo que você pôs em cima, é a maçã, é a cerveja que você envelopou, é a pulseira que você comprou, é o vestido, você põe, entendeu? E aí deixa muito mais evidente o que a vida, que a gente consome tudo, né? Na vida em geral, tudo é consumível e a gente esquece disso. Como o objetivo principal é chamar a atenção, a escolha do local não poderia ser outro, né? A Avenida Paulista ocupa um lugar muito especial no coração dos paulistanos, é um lugar extremamente importante em todas as lutas que acontecem na cidade, é um dos principais centros financeiros do país. Então hoje, um sábado, quando as pessoas estão tão tranquilas, sem a correria do dia a dia, elas podem ouvir um pouco o nosso discurso, absorver um pouco da nossa causa e quem sabe nós deixamos um pouquinho do nosso discurso, né, no dia a dia delas, né, fazendo com que elas diminuam o seu impacto no planeta, né? E se nós podemos usar a arte para isso, por que não fazer? É por isso que nós estamos hoje com esse balão de 15 metros, né, surpreendendo os observadores que geralmente passam por aqui e veem esse mar de concreto todos os dias e de repente elas veem um polvo gigante, né, colorido.
mais nós divulgarmos, mais vocês colocarem no Facebook, no YouTube, para os amigos no Twitter, mais pessoas vão poder se envolver e saber o que está acontecendo. Eu acho que nos últimos 6 anos de causa nós temos muito a comemorar. Seja pelas mais de 60 mil ecobags que nós distribuímos na cidade, ouvimos de algumas pessoas, olha, deixei de usar plástico por causa da ação de vocês. Seja por pessoas que falam, nossa, eu não sabia que essa situação da Amazônia ou da Caatinga nordestina, que é o ambiente mais ameaçado hoje no Brasil, né? Pouca gente sabe, mas é um lugar com enorme biodiversidade, né? E menos de 6% de sua área estão em áreas de preservação. Então acho que muito fica nas pessoas, né? Fica muito nas pessoas. E a interação das pessoas gera coisas muito curiosas, né? Algumas crianças têm medo do polvo, né? Porque elas falam, ele vai me devorar, mãe. Ele tem essa boca enorme. Principalmente quando ele está sendo abastecido com gás, ele vem para cima das pessoas, né? Algumas pessoas ligam o fato de ele ter as cores do orelhão, de repente, né? Do telefone público lá embaixo. Outras realmente se questionam o que é aquele enorme balão, né? Isso é fantástico, né? A bula artística não está tão disponível, até porque nós queremos instigar as pessoas a terem a visão que elas quiserem, né? O sentimento que elas quiserem despertar com a obra. Mas a gente ouve de tudo, né? Eu venho sempre com esse apelo ambiental também. Assim como falando das águas, né? O Rio Tietê, que é um dos rios mais poluídos do mundo. E quando foi construída a calha do Rio Tietê, eu decidi começar a fazer minhas primeiras intervenções às margens do Rio Tietê, em galerias subterrâneas, para mostrar também que a água é um elemento importante, vital para a humanidade, que um dia pode acabar. Então também sempre com esse ar de protesto e falar, olha o Tietê, que foi um rio que tem a nascente limpa e quando chegar na metrópole se contamina. Então, tipo, a minha arte, mais uma vez, querendo dizer que, tipo, vamos se ligar nisso, sei lá, vamos pôr um band-aid nessa ferida, uma coisa meio para chamar atenção um pouco e também como uma expressão minha de sentimento, assim, de falar, que tristeza isso, né? E a arte, ela pode modificar um pouco a paisagem. O interessante é imaginar o seguinte, aquilo que a gente entende como arte, né, por muito tempo passou pela instituição. Então, o que a gente chama de arte pública, que é diferente da arte de rua ou da arte urbana, o que a gente chama de arte pública é aquilo que os museus e as grandes instituições definiram como arte e depois levaram para o espaço público. Então você pega uma praça e aí uma instituição, um colecionador doa uma obra para aquela praça. E aí você tem uma arte pública, que é aquilo que a elite entendeu como arte e depois levou para o espaço público. O que a arte urbana faz, independente do dilema da arte, porque a palavra arte para mim é muito incômoda, o que a arte urbana faz é exatamente a intenção, né? É exatamente a iniciativa. Não tem ruído, não tem filtro. Você está interagindo com carros, com prédios, com pessoas, não é uma parede bem iluminada. Tem as nuances do dia, tem os momentos de luz, tem as diferenças de estações, a energia de como as pessoas vão tratar aquilo. Então acho que a rua agrega uma série de elementos que a arte fechada em um museu não proporciona, né, diretamente, ou tão gratuitamente quanto na rua. Aquele cara que se julga potente para fazer alguma coisa, ele usa uma plataforma que é o espaço público e a partir dessa plataforma ele constrói alguma coisa. E esse espaço é completamente vivo. E o público também está ali. Então você não precisa do filtro da instituição, você não precisa do critério da instituição, que muitas vezes é duvidoso, você chega direto no teu público. E mais do que chegar no teu público, você chega de um jeito vivo, completamente interativo e efêmero. Ou seja, o que está hoje não está amanhã. Hoje eu tenho meu trabalho dentro do ateliê também, mas que vem com essa bagagem da rua, de reutilização do lixo, dos lugares onde eu pinto. Então eu vou pegando os objetos que eu acho interessante, transformando o lixo em arte, também é uma outra parte do meu trabalho. Toda arte ela tem também essa razão, né? Esse motivo de compartilhar a arte, né? Seja dentro do museu, seja na rua, é para que as pessoas vejam.
acho que sem as pessoas a intervenção urbana não existiria. Claro que acontecem nos prédios, nos carros, em estátuas, geralmente as intervenções urbanas, né? Não há muita regra para isso, claro. Mas acho que pontualmente, sem as pessoas, a arte urbana não existiria. Você precisa do olho delas para que aquela intervenção exista, para que elas notem que há algo diferente naquele cenário urbano. Por isso que muitas vezes vídeo, fotografia aparecem em produções desse tipo. Porque o que acontece, a vida, a vivência, a experiência, ela é muito mais importante do que a obra estética, do que o resultado final, entendeu? Não me considero só um pintor. Eu, antes de pintar, eu tenho que ter um olhar fotográfico para depois fazer a fotografia no final. E a minha arte é mais como eu estive ali, né? Passei por esse local. Meu desenho é um desenho que eu criei, mas eu acho que ele tem muito mais a mensagem para passar do que a beleza. A documentação, ela é muito melhor do que a obra pronta, entendeu? A interação é muito melhor do que a obra pronta. E é o que eu tento buscar com o meu trabalho, sabe? Apesar de que o que a gente fez no Grajaú tem um resultado real, que você vai passar lá e vai ver. Mas eu quero desdobrar ele em fotografias, eu quero desdobrar ele em vídeos, porque aí eu consigo fazer com que esse sentido também se desdobre, entendeu? Não é uma coisa só ali, não é uma coisa pontual, não é uma coisa que você passou e olhou, é uma coisa que você desdobrou num outro sentido, que envolve gente, envolve as pessoas, sabe? Elas estão... tá tudo em ebulição. Eu acho que quando você tem a possibilidade de estar na rua do lado das pessoas, muito se ganha no processo artístico, não só no processo de criação, mas no bônus, no brinde que vem com a observação artística, né? O fato das pessoas poderem se envolver, poderem nos ouvir, de poderem parar por um minuto e absorverem uma atmosfera, ou pensamentos, ou conceitos que não fazem parte do seu dia a dia, é a maior riqueza de estar nas ruas. Você está ali colando com um parceiro e com outro parceiro e aparece alguém e fala: o que vocês estão fazendo? A gente está aqui envelopando a feira, né? Envelopando tudo. Ah, posso participar? Pode. Toma uma camiseta, toma uma saia, uma bermuda, se for um homem, se for uma mulher, e a pessoa integra aquilo e começa a colar também. E aí passa alguém de carro e fala: quanto custa uma camiseta dessa? Ou passa um cara mais humilde e fala: porra, me arruma uma camiseta dessa. Tem uma dinâmica, tem uma relação, tem um olho no olho, sabe? Uma coisa humano, que a gente perde no dia a dia, na correria. É muito humano. Isso, esse processo é muito humano, você lida com gente. Então essas pessoas que passam na rua, que perguntam, que estão interessadas, que querem saber, que querem participar de alguma maneira, que estão interessadas, estão curiosas, o que seja, e que vão lá e que topam colar, e você está ali durante meia hora com eles, mais rápido que seja isso, você vai, troca uma ideia e descobre um pouco daquela pessoa e relembra que é todo mundo, que a gente mora numa cidade com sei lá quantos milhões, 18 milhões, e que é todo mundo humano, e todo mundo tem vontade de projetos e sonhos e tal. Nós não somos uma causa partidária, mas nós somos uma causa política. Nós queremos que as pessoas saibam que decisões políticas equivocadas colocam em xeque a sobrevivência do meio ambiente. E a nossa ação hoje aqui, ela coloca em xeque justamente isso, como unir os meios urbanos, os meios naturais, sem destruir a ambos. E muito disso está conectado a decisões políticas no Brasil. Uma coisa que é interessante de avaliar no meu trabalho, por exemplo, é quando você olha para os veículos de imprensa, os jornais, diários e tal, o trabalho não sai nos cadernos artísticos do jornal, né? Quando é uma exposição, tudo bem, talvez saia, mas foram mínimas as vezes em que meu trabalho saiu no caderno de artes. A maior parte das vezes, meu trabalho saiu no caderno que fala sobre a cidade. Seria o caderno cotidiano, sabe? Seria o caderno cidade. São aqueles cadernos que falam sobre a vida da cidade. Isso é muito interessante, né? É você perceber que o trabalho ele não está só falando das artes, apesar de falar também. Ele está falando sobre a rotina da cidade. Então, um pouco isso. É muito mais uma satisfação pessoal, uma realização pessoal, do que somente a importância da arte estar presente, como nesse lugar que é uma praça pública. Querer que as pessoas vejam e compreendam um pouco do que eu faço, né? Porque não é uma arte, é uma forma de expressão consciente, assim, do carinho que eu tenho pela minha cidade, pela sociedade, pelas pessoas. Acho que isso que me motiva a fazer minha arte na cidade.